Deu pra ouvir daqui, você viu? Pode crer, velho. Gente, são 3 filhos, né? Eles são muito legais até, mas se entrar um som de criança aqui no meio, né? É normal, faz Acho que parte. isso não atrapalha, faz parte. Ainda mais quando é criança, meu. É a alegria da casa. Ah, eles são, viu? Nossa. Então é isso, gente. Eu vou fazer um assunto introdutório. Eu vou introduzir aqui também o que é, para quem estiver assistindo, não tem a menor ideia né, do que se trata. Então, eu vou falar um pouquinho da ideia. São 6 lives, elas têm uma sequência. Eu vou falar, tá? Então, eu vou introduzir e depois eu já entro no assunto. E aí, quando for umas 8h15, assim, eu paro e aí eu abro para perguntas ou para diálogos, de repente. Não precisa ser uma pergunta, pode ser uma colocação, e a gente vai conversando, porque eu acho mais rico, tá? Bom, então vamos lá começar. Boa noite, meu nome é Cláudia, eu sou roteirista, sou professora da Escola Livre de Cinema, de roteiro, e a ideia dessas lives é fazer uma introdução ao universo do roteiro, né? Falar um pouquinho dos temas principais, dos assuntos introdutórios à escrita do roteiro cinematográfico. Então, a primeira, como nós estamos na primeira live, a ideia é falar do porquê escrever um filme, né? A partir do primeiro ponto mesmo. Para quem nunca fez um filme, fazer um filme não é uma tarefa fácil. A ideia não é desestimular ninguém, pelo contrário, mas é justamente dizer que é um processo árduo em muitas etapas, não é só ligar uma câmera, né? Acho que hoje em dia, com a história dos portáteis, de vários aplicativos, facilita, lógico, por um lado, é maravilhoso, mas o pensamento do filme, o pensamento do cinema, fazer profissionalmente demanda muitas etapas, muita criação, muita gente pensando junto, né? Então a ideia é falar um pouco dessa etapa, dessa primeira etapa, que é o roteiro, que é o momento onde tudo pode, o papel aceita tudo, mas por outro lado a gente já tem que pensar no que vai encontrar lá na frente, né? Então um roteiro de cinema, diferente de um conto, né, de um texto, ou mesmo de um HQ, uma outra forma de narrativa, o roteiro, como o nome diz, é um roteiro, né? A ideia é algo que vai se tornar uma outra coisa. Então, a escrita do roteiro é uma guia para o filme, tá? Vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, mas por enquanto, o que eu quero dizer é por que a gente começa, por que a gente faz um filme? Essa é a primeira pergunta. Eu faço um filme, resolvo fazer um filme e não um conto, e não uma peça de teatro, e não uma história em quadrinho, porque eu escolho essa mídia. Por 2 razões. A primeira razão é porque eu quero experimentar o que é da linguagem cinematográfica. Eu sinto que aquilo que eu preciso expressar, a melhor mídia para isso, o melhor meio é o audiovisual. São imagens e sons, que é isso que compõe a linguagem audiovisual. Então, escrever um roteiro, a gente conta com imagem e som. Essa é a primeira coisa que, por mais óbvio que seja, né? Desculpa se eu estou sendo muito óbvio aqui para vocês, mas não é. Quando a gente vai escrever um roteiro, a primeira coisa que vem é, eu vou contar essa história em palavras. E, na verdade, a gente usa as palavras para compor as imagens, para descrever as imagens e os sons que a gente escuta dentro dessa história. E é importante lembrar que é audiovisual, porque muitas vezes a gente esquece do áudio, né? O visual para a gente é mais forte. Então, eu posso até me apegar mais às imagens e o som vem redundando o que aquela imagem está dizendo. Então, falando aqui de assuntos bem introdutórios, depois eu vou aprofundar um pouquinho nessa questão do som, mas o som, ele vem contando junto, muitas vezes em contraposição à imagem, gerando uma dialética com a imagem, né, gerando outras narrativas, outras informações que a imagem não carrega, e aí pode ficar até mais interessante pensar como esses 2 signos podem caminhar juntos, tá? E aí dentro de cada signo desse, que são 2 guarda-chuvas, a imagem e o som, né? Dentro da imagem a gente tem milhões de outras questões para lidar, que é a fotografia, a direção de arte, enfim, aí a composição do quadro, aí entra a questão dos atores, entra muita coisa, né, no quesito imagem, no quesito som também, tá? Mas isso eu vou falar nas outras lives, a gente vai aprofundar um pouquinho nisso depois. Hoje eu queria falar do ponto de partida, do porquê que a gente escreve, né? Então, é anterior até a começar a escrever, é entender por que eu estou fazendo isso.
E por que fazer essa pergunta? Né? Porque é importante eu entender o que eu quero com a minha escrita. Né? O que está me movendo? Porque senão vale tudo. Pode até ser, se você quer experimentar, contar uma história, né? Fazer pela experimentação, isso é super válido também. Mas quais são as histórias que mobilizam? Então, o primeiro ponto é esse, porque fazer um filme não é fácil. Ele vai demandar que você reconstrua essa história muitas vezes. Né? Então, uma etapa de construção, roteiro, a gente fala que são tratamentos. Cada versão do roteiro a gente chama de tratamento. Cada tratamento, ele demanda um trabalho, demanda às vezes uma reconstrução inteira, né? Então não é só melhorar, às vezes é mudar completamente alguma coisa, mudar a estrutura do filme. Então depois que todos os tratamentos foram feitos, e você fala, nossa, esse roteiro agora tá bom, vamos filmar. Aí a gente vai para o set, que é o momento de colocar aquele roteiro em ação, levantar o filme, e muita coisa pode acontecer no set. Muita coisa pode acontecer de bom e muita coisa pode acontecer de imprevisto, que aquele roteiro não pode ser filmado daquele jeito. Né? Pode ser que tenha o que é um imprevisto bom? Aconteceu alguma coisa ali na cena, no jogo de cena com os atores, uma fala inesperada, um jogo ali que surgiu, você fala, nossa, isso é muito legal, né, vamos incluir. É claro que cuidando para não distorcer completamente, porque uma cena está encadeada com a outra, né? Não é para mudar completamente a cena. Mas alguma coisa pode ser melhorada ali, né? Ou na pré-produção, não só na hora do set, no momento da produção. E depois que o filme está pronto, na montagem, né? Então, quando a gente vai para a edição daquelas imagens, pode ser que aquele filme precise ser reconstruído por várias razões, né? Ou por algum problema que existiu, ou uma cena não ficou muito boa, aquilo não conseguiu se realizar conforme estava no roteiro, o que estava escrito no roteiro na hora que filmou não ficou tão bom assim, ou ficou melhor, e aí precisa encaixar aquela cena melhor, enfim, o filme se reconstrói de novo na edição. Então, todo esse processo que a gente que a gente precisa trilhar para poder fazer um filme, ele demanda bastante tempo, bastante empenho, né? E nesse caminho, você precisa o tempo todo lembrar do porquê que você está fazendo um filme, porque senão você desiste. Então, é muito importante esse porquê estar respondido, tá? Depois, daqui a pouco, a gente volta para isso depois. E por que eu também faço um filme? Porque eu quero contar uma história, né? Todo filme é uma história? Não necessariamente, tá? Mas todo filme é uma narrativa. No sentido, quando eu falo história, é a fábula, né? Os personagens, um conflito que a gente está acostumado a entender como um filme. Mas existem várias maneiras, né? Tem filmes que são mais experimentais, mais sensoriais. Então, estou falando de qualquer tipo de filme mesmo. Mas mesmo que não seja uma história, no sentido estrito senso, né, com personagens, com conflito, que vão se desenvolvendo, mesmo que seja um vídeo experimental, mais sensorial, existe uma narrativa. Né? Existe alguma coisa ali que me diz que essa imagem tem que vir depois dessa. Porque senão é só uma colagem, né? Não faz sentido, tem que ter um sentido. Então, esse sentido, esse para quê, né? Que história é essa que eu estou contando? E falando de roteiro, para eu saber que história eu estou contando, eu preciso saber primeiro que história eu quero contar. Né? Quais são as questões que me cercam? Então, essa é a primeira questão. Por que contar a história? Né? Por que a gente conta a história? Por que a gente tem essa necessidade de contar a história? Isso é do ser humano, se sentar em volta da fogueira para poder contar as histórias. Né? A importância disso para a humanidade, essa importância de organizar a vida através de uma narrativa. Então, desde a coisa mais simples, você vive uma coisa ali na rua, você vê alguma coisa fora do cotidiano, a primeira coisa que você faz é chegar e contar para alguém. Se você não tem quem contar em casa, né? Agora muita gente está sozinho, você vai lá para a mídia social e conta na rede social. Né? Por que a gente precisa contar? É importante poder compartilhar as coisas que nos tocam. Né? Então, eu posso contar alguma coisa relacionada com o passado, eu ressignifico o meu passado, eu vou buscar, e pode ser um passado histórico, lógico, né? Uma história da humanidade, não precisa ser uma história pessoal, só que está na minha esfera pessoal, eu posso estar olhando para a história do meu povo, do meu país, ou da própria humanidade como um todo. Né? E eu olho para o passado e busco nesse passado, entendo o que aquele passado tem a ver com o presente, e aí eu ressignifico o passado, eu entendo um pouco mais da minha história. Então, quando eu vou buscar lá atrás,
eu vou buscar para entender o hoje, né? Eu vou contar uma história de há muitos e muito tempo aconteceu tal coisa, ou quando eu vou para um país muito, muito distante, eu quero me retirar do presente para poder entender depois esse presente. Eu volto para casa depois, né? Eu volto para o presente. Então, tem esse sentido. Ou se eu estou contando uma história que tem a ver com o meu presente, com o momento atual, é uma tentativa de organizar esse presente, entender o que está acontecendo, né? Dar um sentido para o que está acontecendo, uma crônica desse momento. Ou dar a minha versão do que está acontecendo. Né? Hoje em dia é muito comum a gente ouvir falar de narrativa, guerra de narrativa, né? E perceber que a nossa própria percepção é contaminada pelas narrativas que estão aí, e isso é muito importante. Né? A gente fala assim, na realidade, a gente tem costume de falar isso, na verdade, na realidade, e essa verdade, essa realidade, isso que eu vejo, que eu falo, não, eu estava lá, eu vi, né? E eu venho contar a história, a gente acha que está sendo isento e a gente não percebe que isso que eu conto é completamente contaminado por uma narrativa prévia, que já é a minha visão de mundo. Né? Então a gente não vê o mundo zerado, a gente já vê o mundo a partir de uma narrativa, a partir de uma perspectiva que não é só o meu ponto de vista, que é, inclusive é um dos elementos que a gente usa, que é o ponto de vista, mas o meu ponto de vista inclui uma visão de mundo, inclui um sistema de crenças, inclui uma série de coisas que já são narrativas prévias, a gente não está zerado. Né? Tanto que o porquê de se criar novas narrativas sempre, trazer uma nova visão de mundo, significa poder abrir até essa percepção para outras visões. Né? Os visionários, as pessoas que conseguem olhar o mundo de uma forma diferente e contar isso. Uma das funções da arte é essa, inclusive, né? Poder oferecer outras perspectivas. A pintura está cheia disso, né? Mas essas outras perspectivas abrem a nossa visão, flexibilizam um pouco a nossa rigidez. Então, mesmo quando eu estou falando do presente, eu posso apresentar uma versão desse presente que até então não foi vista, né? Ou eu não me importa muito apresentar uma outra visão, eu quero pegar uma história e contar a minha versão dessa história, né, em relação ao que a gente está vivendo agora. Então, essa também é uma função muito importante das histórias em relação ao presente. E quando eu olho para o futuro, também, que visão eu tenho do futuro, né? Então, esses filmes que se projetam, que olham para o futuro, o que imaginam? A gente tem hoje, cada vez mais, né, as distopias, agora acho que menos, porque o presente está tão distópico que eu acho que não precisa mais de distopia. Até o criador de Black Mirror já falou isso, que vai começar a escrever comédia agora, porque já não aguenta mais. Mas a ideia de olhar para o futuro, e assim, se a gente projeta um futuro distópico, é claro, né, que é para alertar sobre, ó, essas coisas seguirem nessa direção, a gente vai dar ali. Né? Olha lá, será que é isso mesmo que a gente quer? Né? Ou quando eu construo um futuro utópico, assim, eu preciso trazer uma perspectiva de como pode ser, no momento em que ninguém mais tem esperança. Né? Eu crio uma utopia. Ou até uma coisa interessante que essa série Hollywood, que está agora na Netflix, fez, reconta uma história com alguns dados reais, mas escreve uma fábula utópica, né, de como poderia ter sido se não houvesse racismo, se houvesse uma igualdade em Hollywood, né, e faz como uma reparação histórica, ainda que seja por fábula. Então, não é e se fosse assim no futuro, é se tivesse sido assim no passado. Né? Então, e se a gente também pode ir para trás. Mas a ideia do e se, no sentido de uma construção utópica, é gerar modelo, que também é importante. Né? Tão importante quanto alertar para um futuro indesejado, talvez seja construir também uma possibilidade de futuro que ninguém consegue ver por estar muito inserido dentro de um presente distópico. Né? Só que, assim, o que é mais importante? Tudo é importante. Né? Tudo cabe, tudo é importante. Qualquer história que tenha potência, que tenha uma direção clara do que quer gerar, né? E sabendo, claro, que as histórias, o que elas fazem com a gente, elas não são inocentes. Então, isso é uma coisa muito, muito importante de quem escreve qualquer história, não precisa ser um roteiro para filme, né? Que qualquer pessoa que se meta a escrever uma narrativa, seja um texto de Twitter, sabe? Até um filme, uma série, uma saga, tem que ter em conta uma coisa. Se um médico está numa mesa cirúrgica com bisturi e corta errado ali o paciente, ele sabe que o paciente pode morrer. Né?
a gente tem a mesma responsabilidade. Nós, como criadores de história, nós temos essa mesma responsabilidade. E acho que até mais. Porque o médico sabe, se ele cortou, a consequência já aparece ali imediatamente. A gente faz isso também com as histórias. Uma história que entra errado não, né? Porque errado já é um julgamento, mas uma história que entra no lugar, ela planta uma semente, sempre. Então, dependendo da semente que você planta, aquilo pode crescer e aquilo pode se tornar muito maior do que você imagina. Né? Então, não é um ato inocente você criar uma história. Não é um ato inocente você gerar uma narrativa. E para quanto mais gente você fala, mais responsabilidade a gente tem. Né? Porque trazer uma visão de realidade, isso gera consequências, isso gera uma série de questões, inclusive sociais. Certo? Então, não falar assim, não, mas é mentirinha, isso é só ficção. Né? Imagina, no Brasil, então, muito menos, né? Porque aqui a realidade e a ficção, elas realmente não têm, é uma barreira muito tênue. Né? Então, eu já cansei de ver gente falando assim, não, mas essas coisas acontecem, você não viu na novela? Né? Não sei se vocês já ouviram alguém falando assim. Com toda certeza, a pessoa fala assim, não, isso acontece de verdade, porque na novela existe. Porque a novela é uma ficção ou uma realidade? Então, assim, se está na novela, porque se pressupõe que a novela imita a realidade, e não que a novela constrói uma realidade. Né? Ou uma série, ou um filme. Então, onde começa? Começa na ficção, essa história do ovo e da galinha, né? Começa na ficção, que depois a gente imita na realidade aquela ficção e passa a ver o mundo assim e copiar o que a ficção traz, ou a ficção copia da realidade. Né? Hoje já é uma mistura. Hoje já é uma grande mistura, não dá para saber. Né? Então, a ficção que a gente coloca pode se tornar uma realidade. Né? E a gente não pode ser ingênuo como escritor, como roteirista, de achar que simplesmente vou contar a história que eu quero, sem perceber os efeitos disso, e sem perceber quais são as histórias que a gente já carrega no nosso imaginário. Qual é uma perspectiva de leitura que normalmente é trazida, mesmo que a minha história não... Por exemplo, o melodrama. Né? O melodrama é uma forma dramática que está aí. Né? O melodrama, não vou discorrer muito sobre melodrama, mas que divide entre bem e mal, o mocinho, né, o vilão, isso muito claro. Personagens, o cidadão de bem ali, que só faz o bem, e aquele ali que é o bandido, é o mau caráter, ele merece morrer. Especialmente essa parte, merece morrer porque aquele ali não presta. Né? Já ouviram falar disso? Não, né? Isso daí não acontece no Brasil. Mas em alguns filmes, em algumas novelas, isso existe. E aí, o que acontece? Se você traz isso, mas existe já essa visão, já existe essa predisposição para ver as pessoas separadas em bandos. Como que eu faço para quebrar isso? Como que eu faço para, na minha história, que eu quero trazer uma complexidade, né? Já, eu tenho que saber que eu vou partir já de, de uma tendência do receptor de ver as coisas assim, de modo geral, tá? E aí eu preciso construir uma outra coisa, construir contradições, né? Construir personagens mais complexos, que não agem numa única direção. Né? Na live que eu vou falar de personagem, eu vou entrar mais a fundo nisso. Tá? Então, eu estou falando tudo isso porque é importante saber a responsabilidade que é escrever uma história, colocar uma história no mundo, né? Perceber que pontos essa história vai apertar, que gatilhos essa história vai apertar. E, é claro, não dá para controlar tudo, não dá. Né? Mas quanto mais domínio eu tenho das ferramentas narrativas, mais eu vou saber o que eu estou fazendo ali. Eu não vou ser pego pela minha própria ingenuidade ou pela minha ignorância ali e estar, de repente, reproduzindo alguma coisa que eu nem acredito. Né? Então, é muito, muito, muito importante entender qual é a sua voz, entender o que você pensa, qual é a sua visão de mundo. Essa é uma pergunta. O que eu penso do mundo? Né? A gente está no momento agora de template, pensamento template, né? Tudo é colagem, tudo eu pego o negócio aqui, o texto também, eu colo o texto, eu pego a opinião de um, colo com a outra. Uma coisa é, claro, importantíssimo, eu ouvi, né? A gente está numa época de muita troca, agora então mais do que nunca, porque a gente está direto em rede social, né? Quem não estava agora está. Então, assim, é importante ouvir de tudo,
mas levar para mim. Eu falei assim, o que, que eu penso do mundo? Quais são as minhas perguntas? Quais são as minhas questões? Tá? Porque senão eu vou simplesmente reproduzir uma coisa que está aí. Eu vou pegar um modelo, em roteiro, então, é muito, né, tem fórmulas de roteiro. Eu pego aquela fórmula, eu vou encaixando ali aquela mesma história genérica, e funciona. Funciona, uma história se conta, tá? Então, eu não estou aqui cagando regra de como um roteiro tem que ser escrito, tá, gente? O que não pode pegar uma fórmula. Depende do que você quer. Se você quer simplesmente contar uma história ali dentro do padrão, tudo bem. Mas eu estou partindo de um pressuposto que você quer uma história original, você quer escrever alguma coisa que tenha a ver com a sua visão de mundo, né, ou com a visão de mundo de um grupo que você tá, porque o cinema é uma arte coletiva, né, então muitas vezes um roteiro, ele traduz um sentimento daquelas pessoas que estão realizando, não simplesmente de uma pessoa que está escrevendo. É muito comum, né, para quem não sabe, um roteiro ser escrito entre várias pessoas também. Não sei se vocês já viram falar em sala de roteiro, sala de roteiristas, é muito comum que a escrita seja compartilhada. Isso já envolve outras questões, né, que é como conseguir harmonizar várias divisões de mundo, enfim. Mas é muito importante você saber o que você tem a contribuir, né? Qual é o seu mundo, o que, que você vai trazer, tá? Deixa eu ver aqui, o que mais? Então, vamos falar de pontos de partida. Uma coisa que eu já ouvi de muita gente, eu faço muita consultoria literária, e tanto para cinema quanto para livro, né? Quem quer escrever um livro, e a pessoa chega assim, mas por que que eu vou escrever se já tem tanta gente genial? Por que que já tudo já foi escrito, né? A gente tem esse síndrome do impostor, às vezes, essa autossabotagem, que fala assim, mas não nem começar, né? Já tem tanta gente melhor do que eu. Quando a gente começa a estudar, então, nem se fala, né? Você começa a ver uns filmes geniais e fala assim, nossa, quem sou eu na fila do pão para poder escrever, né? Achar que quem sou eu para botar mais um filme no mundo. Abandonem essa ideia, tá? Você tem uma visão única da realidade. Só você vê o mundo do jeito que você vê, mais ninguém. Então, quanto mais você entender o que, que é só seu, o que está ali dentro de você, te atisicando, né, te perturbando, porque tem uma coisa do processo criativo, ele não é um processo confortável. Né? Para quem não trabalha com arte, às vezes assim, as pessoas romantizam demais, né, o artista, daquela pessoa que está ali, tendo uma vida ótima, né? Ganhando todo o dinheiro do mundo, sendo bancado pelo Estado, porque aí já começam os preconceitos. Mas tem aquela vida boa da cigarra, que está ali tocando a música enquanto está todo mundo trabalhando duro. E não tem nada a ver com isso. O processo de criação, lógico, ele é um processo prazeroso? Claro que é. Como deveria ser qualquer ofício nesse mundo, né? Quando você faz o que você veio fazer. Mas o artista, ele cria assim como outra pessoa exerce outra função, assim como o médico atende. É uma vocação, né? É um lugar que você se coloca, uma visão de mundo que você põe para fora. O que a gente veio fazer isso, certo? Então, é importante você entender que não é um processo, por ser prazeroso, ele não é confortável. Ele demanda muito trabalho, muitas etapas de construção, muita frustração também. Então, tem aquela chispa inicial do entusiasmo, todo mundo está muito entusiasmado para começar. Vai chegar um momento, vai chegar esse momento sempre, e às vezes, em várias vezes durante o seu processo, que você vai achar horroroso o que você está fazendo. Você fala, não sei porque eu comecei a fazer isso aqui é uma merda, não sei porque as pessoas, né, não vou fazer mais. Todo mundo passa por isso. Né? E aí você começa a fazer o quê? Se comparar com a fila de gênios, e aí você fala assim, nossa, quem sou eu na fila do pão? Esquece. É importante buscar referência? Claro que é. A referência traz inspiração e traz conhecimento. Mas para você chamar para você entender o que aquilo dialoga com o que você sente que tem que produzir e te trazer referencial, te trazer abertura criativa para você fazer o seu, certo? E aí, o que é o meu? Como é que eu sei o que é o meu? Né? De onde eu parto? Eu, no começo, quando eu comecei, eu sempre quis ser escritora, assim, desde, sei lá, acho que 6 anos de idade eu queria ser escritora. Então, para mim, a questão das histórias é muito antiga. E quando eu finalmente comecei a trilhar esse caminho, a pressão que eu tinha era muito grande. Pressão de ser genial, né? Estava estudando na USP, na ECA, a gente tomava contato com milhões de, né, coisas incríveis, uma biblioteca imensa, e eu falava assim, gente, e aquilo foi me deixando acuada.
ao invés de me deixar inspirada, eu fui ficando acuada. E aí eu chegava em casa e falava assim, gente, eu preciso ter uma ideia genial, eu preciso ter uma ideia genial. E como se a ideia genial fosse partir daqui, do cérebro, né? Eu ficava fritando o ovo com a cabeça para ter ideia genial. E nessa hora, primeiro, você não tem ideia genial. Não existe ideia genial. Existem inspirações que partem desses estados, desses lugares mais profundos que a gente só consegue acessar se a gente não está preocupado em ser genial. Então, uma coisa que eu entendi depois de muito tempo, que o que é realmente nosso, o que é realmente original, se mostra o tempo todo. E não vem com a placa de genial. Muito pelo contrário, é muito sutil. É uma determinada visão de mundo que você tem o tempo todo, quando você sai na rua. Presta atenção. Agora é difícil, né, ter que sair, mas mesmo dentro de casa, olha para sua rotina. O que te captura o olhar? O que te captura o olhar? Em que você coloca atenção? Pergunta para a pessoa que está com você o que você registrou do dia hoje e o que a outra pessoa registrou do dia. O mesmo dia, o mesmo lugar, a mesma rotina. Você vai ver que são visões completamente diferentes. Você pode estar no mesmo lugar. Por quê? Porque só você vê o mundo do jeito que você vê. E aí você vai entendendo quais são os seus temas, quais são as suas questões, quais são as suas grandes perguntas. Né? E os filmes, os roteiros, quando eles partem de perguntas, quando eu falo pergunta, não precisa ser uma pergunta estruturada. Por quê? Não. Questões, né? Coisas que te instigam, contradições, aquelas coisas que ficam se chocando dentro e você não sabe por quê. Né? E eu sempre uso, vou trazer aqui uma imagem que eu gosto muito. Eu sempre uso uma imagem que para mim traduz muito bem esse conceito, que é essa aqui. Né? Vocês dão para ver que são pérolas. O que é a pérola? A pérola é o incômodo da ostra. Né? Entra ali um fator externo, a ostra está lá feliz da vida, entra um fator externo e a ostra precisa dar conta daquilo. Então ela começa a fabricar, a burilar, a entender o que é aquele negócio, lidar com aquela impureza, com aquele conceito, com aquele corpo estranho ali dentro e vai transformando aquilo. Né? Finalmente, a gente acha lindo, a gente põe num fio, né? Põe aqui, exibe, só que para a ostra isso aqui é um horror, né? Simboliza uma dor, mas que gera uma joia. E é um processo de criação. Para mim, é muito parecido, né? Alguma coisa entra em mim, e pode ser alguma coisa maravilhosa, pode ser alguma coisa tão incrível que eu não consigo digerir também, né? Não precisa ser uma coisa horrível só. Pode ser uma experiência tão... Nossa, eu não tenho palavra para descrever isso de tão incrível e misterioso que é. Pode ser isso também. Ou não, pode ser uma coisa horrorosa que aconteceu. E eu não consigo entender como a humanidade é capaz de produzir um ato desse. Ou é uma coisa que me instiga, que me gera uma pergunta assim, mas por que? 3 pontinhos e aí vai. Né? Ou será que? 3 pontinhos. E aí, com essas perguntas, as histórias aparecem. Pode ser um grande ponto de partida, inclusive. Né? Você pode sair pela rua, agora não tanto, né? Mas você pode sair pela rua e ver o que te captura o olhar. Você pode estar vendo uma notícia. Você está ali no feed, né? Ou no Twitter. Alguma coisa te capturou o olhar. Aquilo, por que aquela notícia e não outra? O que tem ali que te chamou a atenção? E faça essa pergunta para você. Por que eu me prendi a esse assunto? O que isso tem a ver comigo? Que pergunta existe aqui? De repente, daí vem uma história. Ou não precisa nem ser um processo tão racional assim, né? Partir já de uma elaboração, de uma reflexão. De repente é isso, eu bati o olho no negócio, aquilo me inspirou e a história já veio. Né? E eu vou atrás dessa história. O importante é você detectar que o estado de busca e esse estado de potência criativa, ele tem um disparador e isso é intencional. Isso não vai cair do céu simplesmente porque você é um ser especial chamado artista, né? E porque você foi agraciado pelas musas. Não é assim que funciona. Você tem que intencionar isso, você tem que fabricar esse estado, você tem que trabalhar muito para esse estado acontecer, se colocar à disposição, estudar, ver as ferramentas, né? E se colocar na escuta. Uma hora alguma coisa vai surgir.
uma intuição vai surgir, uma certeza, é físico, um registro físico, pelo menos comigo é assim, tá? Eu não estou aqui dizendo como é para todo mundo, estou dizendo como é para mim, tá? É importante dizer. É um registro físico, assim, eu preciso escrever. É uma fome mesmo, é como se fosse uma fome. Eu preciso sentar e escrever, eu preciso tirar isso de mim. E aí, no ato de escrever, no ato de pôr aquilo para fora, eu vou entendendo que história é aquela que está se configurando, que personagens é esses que vão aparecendo, que temática é essa que vai saindo. E aí, é claro, quanto mais repertório a gente tem, quanto mais... É repertório mesmo, é tanto repertório de histórias quanto repertório de ferramentas narrativas, eu consigo olhar para aquilo e falar assim, nossa, a história é sobre isso. Que forma que eu vou dar para essa história? Né? Vai ser uma forma, uma fábula? Que linguagem vou usar? E aí, quanto mais opções eu tenho, quanto mais repertório eu tenho, mais eu posso escolher. E é para isso que serve o repertório. Não é para te oprimir e dizer que você, nossa, tanta gente incrível já fez, por que eu vou fazer também? É para te trazer inspiração, para te trazer, olha, esse conteúdo que às vezes a gente não sabe nem como dar forma para aquilo, porque é um sentimento, né, uma coisa que está ali incomodando, ele acha. Quanto mais opções ele tem lá dentro, né, do seu psiquismo para se expressar, quanto mais ferramenta você dá, ele vai ali encontrar a forma e você vai trabalhando isso como um artesão mesmo. Né, colocando isso para fora como um artesanato, como um artesão no sentido de pegar a ferramenta e lapidar aquilo, no sentido do ofício mesmo. Né? Então, a escrita, especialmente a escrita para teatro e para cinema, a palavra ela é suporte. A palavra só é literária no diálogo. Né? O diálogo é a palavra que realmente vai para a cena. No restante, a palavra é suporte para uma construção. A palavra está ali para descrever uma imagem. Então, na verdade, eu não construo. A palavra é o suporte para eu descrever no roteiro uma imagem que depois vai ser só imagem mesmo. Né? Depois vai virar imagem. É essa a diferença de uma escrita cinematográfica para uma escrita literária. É difícil a gente entender isso no começo, porque eu acho que eu vou ter que criar personagem com adjetivo e não criar personagem com o que ele é, como ele age, como ele reage, né? Quais são as escolhas que essa personagem faz, quais são as ações dessa personagem. Né? Eu não defino uma personagem por um adjetivo, eu defino a personagem pelo que ela faz. Assim como é na vida, né? As pessoas são o que elas fazem, não o que elas dizem. Se alguém não percebeu isso ainda, é melhor começar a perceber, vai poupar muito problema. Certo, gente? Antes de abrir para as perguntas, eu quero ver aqui se tem mais alguma coisa, que eu fiz uma colinha aqui. E é isso, né? Entender que perguntas a minha história propõe. Né? Porque, de repente, um filme ele pode propor uma pergunta ou propor várias perguntas. Né? Então, eu vou citar aqui, sem dar spoiler, espero, um filme que eu sou apaixonada por ele, um dos filmes que eu queria ter feito. O roteiro é primoroso, que é o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, é um dos meus filmes preferidos. E se você for, assim, quais perguntas esse filme traz? Né? Tem aquela grande pergunta que é: você apagaria alguém da sua vida? Né? Se você pudesse, você apagaria alguém da sua memória, da sua vida? E durante muitos anos eu acreditei que essa era a pergunta do filme. Aí recentemente eu revi o filme e eu percebi uma outra pergunta, né, que esse filme carrega, que é: a ligação entre duas pessoas consegue atravessar o esquecimento e o ressentimento e ainda assim se reconstruir? Que é a pergunta, né, que é outra pergunta que eu percebi que esse filme carrega. E o fato de eu ver o filme com essa outra pergunta me trouxe uma outra perspectiva sobre essa história. Então, uma coisa interessante, as histórias que mexem com a gente, né, que a gente não sai do cinema, ou mesmo que a gente assista em casa, né, que a gente não termina assim já, né, tagarelando, quer dizer, aquelas histórias que deixam a gente meio sem chão, parece que a gente se deslocou de um lugar, né, ficou meio fora de lugar ali, aquilo te levou para um outro lugar, e você fala assim, e a gente fica em silêncio, porque não conseguiu emitir uma opinião ainda antes de digerir aquilo. Essas histórias geram perguntas dentro da gente, né, plantam sementes também. E é muito interessante quando a gente consegue fazer isso. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso sim ou sim, tá?
Mas eu particularmente, gosto muito mais de um filme, de uma história que me propõe perguntas do que chega com uma moral, né, uma mensagem, ou esse filme vai carregar a seguinte mensagem. Porque se a gente parte de uma mensagem, de alguma maneira a gente está indo mais para um campo da publicidade. Né? A gente está amarrando aquela história a uma determinada mensagem. Eu gosto de partir de uma pergunta, de um incômodo, de alguma questão, por mais que eu tenha uma estrutura já desenhada, depois vai ter uma live só para falar de estrutura também, por mais que eu mais ou menos intua já um percurso, liberdade para aquela história também e se construindo ali, de acordo com essa pergunta. E tendo coragem para ir onde ela pede para ir. Né? Inclusive desafiando a própria visão de mundo que a gente tem. Então, escrever também é se lançar no desconhecido. A gente não escreve só o que a gente sabe. Eu sei, eu conheço essa realidade, eu vou escrever. Meu primeiro livro, né, não estou nem falando de audiovisual, né, porque eu transito entre várias mídias. Meu primeiro livro calhou de ser um livro biográfico, eu nunca tinha escrito questões minhas, pessoais, eu sempre escrevo ficção, mas partiu de um tema biográfico. Então, quando eu comecei a escrever, eu falei assim, já sei, a minha história, já sei o que eu vou escrever. Quando eu escrevi, eu falei, nossa, eu não sabia um monte de coisa. A história se contou de um outro jeito. A minha própria história. Isso que é o mais louco. Aí que eu percebi que o que a gente fala que, eu acho que eu sei porque eu vivi, e aí eu posso falar, né, porque é a minha própria vida, ainda assim, eu percebi que tinha uma narrativa sobreposta que fez com que eu lembrasse das coisas, quando eu lembrava superficialmente de um jeito, mas quando eu realmente me aprofundei naquela realidade para contar, o que veio à tona foram outras coisas. E o que você faz com isso? Você está disposto a abandonar a tua visão de mundo em função de alguma coisa nova que vem? Né, de um outro olhar que o seu próprio personagem te traz, não é nem outra pessoa. Né? E isso tudo ainda estou falando de uma escrita individual, eu estou falando de uma escrita que é você com sua criação. E quando entram outras pessoas, então, né, que o tempo todo entra, o cinema é uma arte coletiva, se não entra na escrita do roteiro, vai entrar depois o diretor, o elenco, o montador, né, editor de som, todo mundo. Todo mundo compõe junto, todo mundo tem opinião sobre aquilo. Então, se você não sabe qual é o coração, qual é o cerne daquilo, do que afinal se trata, né? E às vezes a gente não sabe disso na saída, tá? Não precisa definir isso antes, porque às vezes é impossível saber. A gente segue o impulso e vai. Mas num determinado momento, eu vou ter que olhar para a minha história e entender o que é. Até para fazer as escolhas depois, né? Escolhas do que entra, do que não entra, do que aprofunda, do que não aprofunda. Porque às vezes, quando no processo de escrita de um roteiro, especialmente de um longa, né, uma série, um roteiro de mais fôlego, começa assim, um personagem puxa para cá, outro personagem puxa para lá, aí eu tenho uma ideia, aí eu vi um filme, uma série que me inspirou, eu quero colocar. Então, assim, se eu não sei, afinal, para onde eu estou indo, vale tudo e o negócio vai ficando completamente disforme. Né? Então, é importante entender o que eu quero, qual a minha visão de mundo e o que aquela história em especial quer, o que aquela história em especial está querendo dizer, para eu saber o que não é também. Né? Então, eu não espero não estar assustando ninguém, com muitos pré-requisitos. Eu estou nessa primeira live, né, nesse primeiro contato com o roteiro, falar do que é esse ofício, né, do que é escrever alguma coisa. Porque às vezes a gente vai ver manual, fica muito no aspecto prático, que é ótimo, né? Nas ferramentas, na redação, isso tudo são questões muito importantes. Mas isso a gente acha por aí, de informação. Né? Hoje é muito fácil de encontrar, ainda bem. Muito importante democratizar essas informações também. Mas a questão é que não tem manual e não tem entender quais são os meus pontos de partida. Né? O que me inspira? E por que eu vou escrever? Porque para eu saber o que eu vou escrever, eu preciso entender o que só eu posso escrever. Senão eu vou achar que o outro já fez melhor. Que talvez já fez mesmo, porque era aquele que tinha que fazer. Né? Então, o que só eu posso fazer, que história só eu posso contar. E quando a gente acha isso, é como achar um veio mesmo de um rio, assim. Aí você sai navegando. Aí você não vai ser abatido mais por essa questão, porque aquilo fica tão vivo dentro de você que você tem certeza que aquilo é autêntico. Se os outros vão gostar ou não, já é uma outra história.
mas que aquilo tem potência, tem, porque você sente essa potência no próprio corpo. Quando eu estou realmente conectada com o que eu estou escrevendo, eu sinto coisas. Eu sinto arrepio, eu sinto tristeza, eu sinto coisas. Né? Então, aí eu percebo que eu estou realmente conectado com aquela história, porque ela está viva dentro de mim, produzindo coisas em mim e produzindo coisas fora de mim também. Né? Então, não é estranho que aconteçam sincronicidades, não é estranho que aconteçam coincidências, assim, nossa, eu estou escrevendo sobre... E eu não estou falando de algoritmo, não, tá? Porque eu estou aqui falando e, de repente, o microfone captou, mandou para o Google, e eu, de repente, eu começo a ver, sai. Não é disso que eu estou falando de realmente sincronicidades e coisas que vão acontecendo. Por quê? Porque quando eu coloco a minha intenção na escrita de uma história, aquilo move um monte de coisa também. Né? Move meu olhar, move meu interesse, e aí quando eu realmente estou conectada, é muito legal o que acontece. Essa história começa a ficar viva e ela começa, em algum momento, a mostrar os caminhos também. Tá? Então, a pergunta é, por que escrever um filme? Eu não vou responder, eu prefiro que cada um responda. Tá? Ela é uma pergunta de provocação mesmo, como um ponto de partida aqui para a gente conversar. E agora eu queria abrir para diálogo, quem quiser comentar alguma coisa, fazer uma pergunta, falar da sua experiência, se alguém quiser falar. Se alguém quer se colocar. Ou Professora, discordar totalmente do que eu estou falando, pode só discordar. queria agradecer, já de início, sua aula, que eu acho primorosa. E sempre que eu ouço, eu me engrandece de alguma forma. Professora, você comentou, você fez referência a uma frase, se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve, lembrou o gato da Alice, né? É. Então é isso mesmo, obrigada. Não é te lembrar, não, é dele mesmo. É bem por aí. Às vezes a gente não sabe mesmo. Né? Às vezes a gente cai no buraco, chega lá e, onde eu tô, né? Eu já escrevi muito assim. E não é de todo ruim, não. Só que você tem que estar pronto para ficar perdido muito tempo também. Então, especialmente no começo, pode ser interessante, porque pode ser uma forma até de você se jogar no desconhecido. Mas em algum momento essa pergunta vai ter que ser respondida. Né? Para onde eu quero ir nessa história? Porque senão realmente qualquer caminho serve. E quando qualquer caminho serve, quando você olha para o roteiro, você vai perceber, porque aí ele vai para todo lado mesmo. Né? Vira uma mula sem cabeça. E aí você precisa falar, não, qual a história aqui? Eu sempre conto esse caso, assim, não foi nem um roteiro que eu escrevi, foi uma peça de teatro. O ponto de partida foi uma atriz que me encomendou essa peça, e ela me trouxe a história da Pagu, Patrícia Galvão. E ela me trouxe uma pá de livro da Pagu para ler, eu li, fiquei super contagiada ali, e o que me afetou muito, muito, aí volta a falar, né, o que aquilo tinha a ver comigo? Qual foi a parte de tudo que eu li que mais me afetou? Ela presa, com o filho fora, e eu sou mãe, então aquilo me afetou muito. E ela era uma mulher muito radical nas opiniões, então quando ela estava para ser solta, assim, já estava acabando a pena, ela falava um desaforo e voltava para a prisão e ficava mais um tempo. Eu falava, meu Deus, por que você faz isso? Mas é isso, ela não podia conceder, né? Não seria ela se ela não fizesse aquilo. E aquilo me afetou, aquilo né? E aí, no final das contas, a peça nem tinha mais a ver com a Pagu, mas ficou uma mulher presa numa jukebox. Porque tinha um julgamento, a questão do julgamento, né? E assim, aí virou uma peça completamente fantástica, né? Que era uma mulher presa numa máquina de jukebox, daquelas de tocar música, e ela não sabia como ela tinha ido parar ali, que ela queria sair, não sabia como. E aí surgiu uma figura, que era uma figura bem ambígua, né? Um mestre de cerimônias, meio zicroquete, assim, uma figura toda borboleta, muito legal, eu adoro essa personagem, que é a Lili Perrier, que é, oi, tudo bom? Você quer sair daqui? Você tem que cantar, você tem que achar a nota certa. E eu tinha só isso. Uma mulher presa numa jukebox, com uma mestre de cerimônia ali dentro, e ela tinha que cantar para achar a nota certa. Depois eu falei assim, gente, por que eu fui me enfiar esse problema? Porque eu simplesmente não adaptei a história da Pagu. Mas não sei, eu tinha que fazer aquilo. E foi a coisa que mais me deu trabalho para escrever na minha vida. Eu fiquei 5 anos escrevendo essa peça, e eu não consegui escrever um final para essa peça. Simplesmente, eu até escrevi lá, punha um final, mas aquilo
era muito forçado, era muito artificial. Por que era artificial? Porque o final, eu nem lembro agora qual era, mas os finais que eu conseguia escrever não vinham da personagem, vinha da minha ansiedade de terminar a história. Então a história terminava e eu não acreditava que ela tinha terminado. Aquilo não convencia. Só quando eu passei pelo meu último trabalho de parto, que eu entrei nessa joke box, eu entrei numa prisão mental, e eu tive que atravessar aquilo. Aí eu consegui. Porque aí eu consegui fazer a travessia que eu não tinha feito ainda. Então você percebe, às vezes, a ideia do que você quer escrever é uma travessia que você precisa fazer. E eu só consegui terminar aquela peça quando eu consegui terminar minha travessia, porque senão não dava. Eu não conseguia chegar, não sabia que lugar era aquele. E eu estava no plano simbólico, eu podia tudo, né? Estava no mundo fantástico, eu não podia fazer qualquer coisa? Não podia fazer qualquer coisa. Aí é que tá. Eu posso estar no mundo de Alice, se aquilo não faz sentido, se a personagem não age coerentemente com causa e efeito que veio antes, a gente não consegue acreditar naquilo. E eu, quando eu assisto alguma coisa que é artificial, eu fico muito puta. Eu falo assim, não, isso daí não... Nada caminhou para isso. Daí foi uma mão pesada, Deus ex machina, por mais que não seja mesmo, não, Deus ex machina ali, essa personagem não faria isso. Né? Porque a gente não sente a travessia orgânica, a gente não sente isso como sendo real. Porque uma personagem, às vezes, pode ser muito mais real do que uma pessoa que você conhece. Porque a personagem está vivendo uma história, né? E o drama é ação concentrada. E quando a gente está fazendo ficção, a gente tem que ser muito verdadeiro, porque senão ninguém acredita. A gente não acredita. E a história não funciona. Ela não vai onde ela tem que ir. Porque a travessia não foi feita. Estou sendo muito simbólica ou vocês estão entendendo o que eu estou falando? Dá para entender isso? Ou é muito subjetivo? Tranquilo. Alguém quer colocar mais alguma questão? Contar uma experiência? Só uma coisa boba quando você comentou do Black Mirror, para escrever comédia, porque o mundo já está muito distópico, né? Naquela hora eu lembrei de um meme que eu vi na internet que, gente, se vocês estão fazendo plano para 2021, Mad Max começa em 2021, o primeiro filme. Então, se vocês querem distopia, se preparem. Pois É isso, foi bobagem, me trouxe isso somente. Então, grande, mas aí você vê, né, o quanto algumas ficções, especialmente essas que vão para o futuro e compõem futuros, quanta coisa não se realizou, né? E aí, assim, será que você está pescando o que é ou você está gerando uma imagem? A imagem é muito poderosa, gente. A gente se move por imagem, a gente não se move por ideia. Não pensem vocês que o que mobilizam as pessoas são ideias. Não são ideias. A esquerda, inclusive, precisa saber disso. São imagens. As imagens movem as pessoas. Por isso que o cinema, né? Hitler já tinha entendido isso lá atrás. Isso é tão perigoso que a gente faz. Por isso que a gente tem que ter senso de responsabilidade, porque plantar uma ideia através de uma história, de uma imagem, isso tem uma potência. E quanto melhor eu for em narrativa, mais eficiente é você nisso. E mais responsável eu sou pela consequência disso. Né? Então, é isso. Se eu estou escrevendo uma distopia, porque eu quero alertar sobre um futuro, ou eu estou plantando uma desesperança? E pode ser. A minha visão de mundo é essa, eu preciso pôr para fora. Né? Eu não aguento segurar isso dentro de mim. Os livros, né, 1984, a Revolução dos Bichos, que eram... Mas era assim, o autor viu uma situação e falou, cara, eu quero escrever sobre isso para dar uma vista, tanto que eles passam no futuro, para avisar sobre o futuro. Metrópolis, o filme, né, eles avisam sobre futuros, só que é uma forma metafórica, né? É uma coisa que sim, tem que olhar e ver. Algumas coisas aconteceram, outras não, óbvio, ainda bem. Mas é muito interessante isso, de se observar e pensar realmente, ver essa dimensão de responsabilidade que se ganha. Assim, é muito legal o que você acabou de dizer. Eu tô vendo algo e quero avisar, ou eu só quero desanimar todo mundo mesmo? Né? Muito interessante isso. Mesmo quando eu não vou para o futuro, né? Quando eu estou no presente, a visão de presente que eu apresento, a visão de personagem,
né? Essa visão que o cinema americano fomentou muito, né? E a gente carrega isso, que é a ótica do melodrama. Quem é bom, quem é mal, quem merece morrer, quem não merece morrer. Né? Colocar, externar isso. Para uma criança é compreensível, né? Que assim, por uma questão até didática, você divide em bem e mal, assim como as fábulas dividem, colocam os animais, né, como uma característica humana. Quando a gente faz a fábula, são aquelas histórias com animais, né? Por que existem as fábulas? As fábulas são moralizantes. Os animais não são daquele jeito. A gente projeta características humanas, de desequilíbrios humanos, ou de divisões internas, de dialéticas humanas, tipo cigarra e formiga. Cigarra é cigarra, formiga é formiga. Ninguém diz que a cigarra ela é uma artista louca e a formiga é uma trabalhadora. Né? Isso é uma projeção. É uma projeção que carrega esse desequilíbrio, essa polaridade, não desequilíbrio, essa polaridade. Né? Entre Apolo e Dionísio, entre criação e trabalho. Se eu tenho uma maturidade, eu falo, nossa, eu carrego essas duas coisas. O tempo todo a gente precisa medir uma coisa e outra. Só que aí quando a fábula, que é uma visão simples, dividida, né, didática, vai para a vida, você fala assim, artista, vagabundo, é o quê? É cigarra. Então a gente está vivendo hoje na visão de mundo que as pessoas acham e juram que elas vêm do mundo, elas estão vivendo uma visão fabular, dividida, né? E isso é fabricado. Isso é perigoso, porque isso é irreal. Ninguém é só uma coisa. Um ser humano é tudo, junto, misturado, confuso. Por isso que a gente conta história, para poder entender. Só que se a gente conta a história para dividir mais ainda, o que a gente faz? Guerra. É muito simples. Mas não é muito simples, é muito complicado. Por quê? Porque isso não é tão visível. Vai para as telenovelas, vai para, né? Não estou falando de todas, claro. Eu nasci na geração que telenovela era escrita por pessoas geniais, tá? Então, mas tem questões aí que a gente precisa ver do drama pobre, do drama simplista. Tem essa estrutura infantil de pensamento e carrega isso para a vida, assim, um simplismo, né? E impede que a gente veja essas multiplicidades narrativas que existe. Isso é fabricado, porque se você vai ver nos contos tradicionais, né, tanto, não estou nem falando só de contos de fada, de Irmãos Grimm, vai para os contos tradicionais da cultura brasileira, né, é extremamente complexo, os personagens são complexos. Personagens mais queridas, uma das mais queridas que a gente tem é João Grilo e Chicó. Né? São extremamente complexos. Quem fabrica essa visão mais, né, que é uma visão de controle. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não reproduzir isso, mesmo que querendo fazer outra coisa. Né? E partir do princípio que isso já está tão enraizado que mesmo quando eu não estou escrevendo assim, pode ser que a leitura seja essa. Então eu tenho que ter mais domínio da narrativa ainda para partir dessa visão, né, e ver como isso vai ser moldado depois. É muito difícil. É muito difícil. Eu, que estou o tempo todo atenta a isso, é muito difícil você não transformar uma personagem num herói, numa heroína, que carrega todas as suas virtudes, que traz todos os seus discursos, né, que carrega todas as suas certezas, que fala todas as suas verdades. Sabe o que acontece com essa personagem, em geral? Ela é a mais chata. Porque é aquela personagem que você não consegue fazer nada com ela, não você botar no pedestal. Né? Porque também reflete os seus preconceitos em relação ao oposto. Ela é o oposto do que você acha execrável. Então, olhar para o mundo com toda a complexidade que ele tem, olhar para as pessoas com toda a complexidade que elas têm e fazer perguntas ao invés de julgar é um exercício diário para a vida, né? Para a vida. Para um roteiro, então, é essencial. Se eu não quero reproduzir essa mesma visão chapada e simplista que a gente tem por aí. Né? Então, o porquê escrever um filme também tem a ver com... Me coloca... O fato de eu ser uma escritora, eu ser uma roteirista, uma autora, me faz uma pessoa melhor porque me coloca numa situação de olhar para o mundo aceitando as complexidades e tentando entender
mesmo que eu não aceite totalmente, porque eu não sou nenhuma santa, né? Tenho aqui milhões de preconceitos e intolerâncias também, e tem coisa que eu falo, não, eu não dou conta, né? Não quero, assim, eu entendo que essa pessoa existe, mas eu não dou conta de entender mais do que, né? E aí eu vou vendo os meus limites também, do que para mim é intolerável, mas é melhor do que eu já partir de uma visão que é a visão que eu tinha quando, né, anos atrás, assim. A gente vai mudando quando a gente vai fazendo perguntas. Né? Fazer pergunta para personagem, pegar uma personagem que eu odeio, que eu queria ver na forca, né? E começar a falar assim, mas será? Será que eu não, né? Por quê? Sai dessa visão de melodrama. Porque a gente nunca está na visão do bandido, né? A gente sempre está na visão do mocinho, da mocinha, injustiçado. Então, assim, sai desse lugar, vai para outra narrativa. Pensa se a história fosse de outra narrativa, como seria? Já vai mudando a perspectiva. Isso é difícil. Você exige, né? Como eu falei, não é como digerindo aquilo depois. Mas quando com essas questões, a gente traz uma grande contribuição para a humanidade. São pérolas mesmo. E aqui eu estou sendo pretensiosa. Não sei, se eu não visse sentido no que eu faço, no meu ofício, né, não teria essa paixão para fazer. Eu realmente acredito muito. Eu acho que, tanto que em qualquer sociedade que você vai, por mais mínima que seja, sempre tem alguém que conta história, que vem trazer história, ou que vai buscar história. Se isso não fosse tão essencial assim, nesse momento da quarentena, de isolamento, o que mais tem é gente contando história. Então, isso não é secundário. Isso é essencial para a gente ficar vivo. Né? Então, assim, o cinema demanda milhões, às vezes, sim, mas o cinema pode ser uma história contada aqui numa janelinha, que nem a gente está fazendo agora. Né? O importante é a essência da coisa. O que mais, gente? Alguém mais quer falar, perguntar, dialogar, discordar? Discordar fica difícil, né? Não, por favor, podem Só discordar. puxando, então, um gancho sobre o que o Grande Vamos falou. polemizar. Puxando um gancho sobre o que o Grande falou, sobre o olhar da realidade, né, que você disse também, no presente. Eu gosto muito de uma história chamada O Senhor das Moscas. Sabe, professora? Ele, então, como ele faz esse olhar, mas ele não é caricato. Porque, na verdade, na vida da gente sempre vai ter, né, aquele, o bem, o mal, e a gente perceber isso e transformar numa história que seja, assim, não clichê, mas que seja bem feita, também é legal. O Senhor das Moscas é uma realidade, né, de um grupo de meninos numa ilha, e que, na verdade, assim, é uma história muito bonita. Falar sobre o que é real, o que é como a sociedade vive. É isso. Então, você pode pensar em bem e mal, nessa polaridade mesmo. Ou pensar em polaridade, desequilíbrio, né? Porque se divide em bem e mal, fica complicado, já parte de um julgamento prévio do que é bom e do que é mal. E não de uma mesma coisa. Né? Então você pega assim, o quente e o frio. Existe o quente, existe o frio ou existe a temperatura? Percebe? Então, você entender que existe uma característica, que dependendo para onde ela vai, ela pode ser construtiva ou destrutiva, e às vezes o destrutivo também é o que precisa ser feito. Né? Então, a gente tem deusa Kali, na mitologia indiana, que é uma deusa maravilhosa de... Só que é destruição, é pura destruição e criação. Mas ela tá cheia de caveira, com a foice na mão, é uma figura que muita gente demoniza, né? Quando tem esse conceito de bem e mal, inferno, percebe? Então, o que é o bem e o que é o mal? Tudo isso a gente tem que questionar. E o que a gente ganha dividindo o mundo assim?
É uma pergunta, eu não tenho uma resposta, não é uma pergunta retórica. Mas quando a gente vai, de novo, fazer uma história com mais complexidade, esses dois conceitos, se eu parto disso, já fica mais, eu fico mais propenso a ir para os extremos, a dividir nos personagens. Por que uma personagem que é o capeta encarnado na Terra não pode ter um ato de bondade em algum momento? Né? Você fala assim, não quero que tenha nenhum ato de redenção. Pegar a figura lá do Laranja Mecânica. Mas aquilo tem um porquê, o filme ser daquele jeito. Ali não sobra ninguém, né? Ali é o horror da contradição. Os monstros sociais que são gerados ali. Depende do que você quer, depende do efeito que você quer. Né? Depende do que você quer gerar com esse impulso chamado filme. Com esse impulso chamado história. Mas se você quer entender a complexidade das coisas, né, para uma criança, a gente fala do lobo mau. E precisa ser mau. Essas historinhas que falam assim, não, Chapeuzinho Vermelho, não, o lobo não era tão mau assim. Não, o lobo é mau, o lobo, né, vai te destruir. No sentido da destruição. Só que ela precisa entrar na floresta. Senão a história não existe. Ela precisa enfrentar aquilo. Por que ela usa um chapéu vermelho? Né, tem uma leitura linda de um estudioso de contos maravilhosos chamado Gustavo Martins Garzo, um livro maravilhoso que chama Na Casa de Palavras. Ele faz uma leitura da Chapeuzinho Vermelho tão maravilhosa. Primeiro ele fala da capinha, né, como uma chaminha que ela carrega, a chama do conhecimento, essa vontade de subverter toda a ordem, para ir além do conhecido, para ir além do que se estabelece, que a mãe estabelece como limite. Né? Então esse impulso humano de ir além do limite para levar o conhecimento adiante. Ela precisa ver o que tem lá. Ela sabe do perigo. Ela não é idiota. Mas ela vai assim mesmo, ela não consegue não ir. E o lobo tem que ser terrível, porque senão que graça tem a história? Se você não vai enfrentar alguma coisa que vai te destruir, que vai te consumir, que medo vai existir ali? Que desafio você tem para enfrentar? E tem coisa que a gente atravessa que vai te destruir. Você vai morrer, você vai virar outra coisa. E tem processos que são assim. A gente só acha que é a mesma pessoa, não sei por quê, porque talvez o nome continue. Mas quando a gente atravessa umas mortes dessa, o que sai ali do outro lado não é mais você como era. E precisa ter algo terrível que te destrua. Terrível no ponto de vista do eu que morre. Né? Então, percebe? É tudo símbolo. O mal é uma questão de perspectiva. Você fala assim, nossa, mas as pessoas fazem realmente mal umas para as outras. Não estou aqui falando assim, não, gente, beleza, a tortura não é mal. Existem atos terríveis. Realmente existem, frutos de contradições incríveis e horrorosas e tremendas e grandes desequilíbrios. Grandes desequilíbrios. Eu quero falar sobre isso? Pode ser que eu queira. Shakespeare falou sobre vários desequilíbrios humanos para quê? Para sublinhar isso e romantizar isso? Não, para a gente entender, para a gente ver o personagem caminhando naquela direção. Você fala assim, meu, você não vai fazer isso, vai lá e faz. Chega, né? Pega o seu lugar e começa a matança. E aí, porque carrega a morte dentro de si e começa a achar que todo mundo entra na paranoia. Vai sobrar alguma coisa? É um rio de sangue? Aí, o que ele está fazendo? É um tributo a isso? Não, é assim, vamos ver até onde vai isso aí? Aqui em 2 horas de peça, 2 horas e meia de peça, olha que interessante, você em 2, 3 horas vê um personagem ir a fundo nessa contradição, vê o que vai acontecer e depois você escolhe. Para que o personagem, para que existe o teatro, gente? Para que existe a história nesse lugar também, de mostrar as contradições? É para a gente experimentar, vamos ver como é que seria? Vamos ver como seria trucidar alguém? É legal? Eu quero me vingar. Vingança, vamos lá. Temos esses impulsos todos. Não adianta fingir que não. Sou do bem, sou da paz. A gente não existe, a gente carrega isso tudo junto, tudo dentro da gente. É uma questão de escolha. Mas para escolher eu preciso saber. E a história te permite viver uma coisa. Eu prefiro matar alguém numa história do que ir lá matar para ver como é que é, para poder escolher se eu quero ou não matar alguém.
Mas pode ser que a vida me coloque numa situação que eu também não sei. E esse não sei é difícil de carregar. É mais fácil a gente carregar uma moral. E não estou dizendo de valores, tá? Valor é outra coisa. Aí são aquelas coisas pelas quais você morreria, inclusive. Mas a moral, de julgar quem está certo, quem está errado, é muito difícil a gente não fazer isso. Porque às vezes a gente faz isso até por instinto de sobrevivência. Mas o tempo todo eu percebo a tendência em fazer isso. Às vezes eu sucumbo à tendência em julgar meus personagens, mas em geral eu depois reescrevo. Às vezes eu até dou margem para isso, para o preconceito, solto os cachorros mesmo, depois eu falo assim, peraí, volta aqui, vamos ver, vamos reescrever, vamos melhorar esse negócio aqui, vamos colocar contradição, né? E esse é um exercício que se você faz na ficção, você acaba fazendo na vida, porque o que a gente faz em todo lugar, não é? E eu não preciso abrir mão dos meus valores para isso. Só do meu julgamento imediato, que é uma outra coisa também muito complicada que a gente está vivendo hoje, né? Hoje eu estava lendo sobre cultura do cancelamento, cada hora é uma coisa. Antes era cultura do ódio, agora cultura do cancelamento, tudo de mão dada, né? A mesma turma. O que é isso? É uma avidez para julgar, condenar, chegar a um veredito e agir, e pronto. Até que você seja a bola da vez. Né? É o que a gente está vivendo agora. Enfim, não é fácil, gente. Escrever uma história inclui pensar em tudo isso, né? Que preconceitos eu estou ajudando a construir ou ajudando a perpetuar? Né? E assim, pode ser que eu não pense nisso tudo antes, porque senão também você nem consegue, né? Carregar toda essa, imagina, não posso, isso não posso. Tem muita coisa que está saindo, é muito mais para mim, tá? Tem gente que já parte de uma estrutura racional. Então, de novo, estou falando do meu processo. Eu vou no impulso, eu vou onde está potente, eu vou onde está fervendo, onde está precisando sair. Põe para fora, depois eu olho. Eu falei, o que é isso aqui? Pode ser só uma catarse, pode ser só um... quero pôr para fora. Beleza, isso aqui é algo que eu quero apresentar para o mundo? Não. Fez bem para mim escrever? Fez. Estava me incomodando? Tirei. Faz sentido para mim que outras pessoas vejam? Não. Não, faz sentido sim, eu quero compartilhar isso aqui. Porque é um incômodo muito grande e eu preciso dialogar com esse incômodo aqui. Mas tudo é importante que seja um ato consciente. Não tem bom e ruim, não tem uma boa história ou uma má história. Né? É isso que eu estou trazendo aqui, é um convite a pensar sobre essas coisas. Né? Sobre o ato de escrever, sobre o ato de colocar uma história no mundo, né? De onde eu parto. E não é só para falar, gente, cuidado, é uma puta responsa, né? Vocês vão fazer. Não, é até para incentivar também. Eu falo assim, é importante sim o que você tem a dizer. É importante sim. É importante até reatualizar mitos. De repente, o que você tem a dizer, alguém já disse, mas você tem que atualizar. Né? Mito de Medeia virou gota d'água no Chico, pode ser que alguém pegue e faça outra coisa agora. Porque os mitos são mitos e atravessam tudo isso porque eles falam das questões fundamentais do ser humano. Então, você pode partir de uma estrutura mítica, talvez, que te chame, né? Não precisa partir do zero. As peças de Shakespeare, por exemplo, a maioria delas, a grande maioria delas já eram escritas. A história da maioria das peças dele não é original. Quando eu soube disso, eu caí de cara no chão. Eu falei, nossa, acho que Sonhos de uma Noite de Verão é a única, se não me engano. Uma das únicas. Mas o que ele fazia? Então ele só copiou? Não. Por que foi ele, a peça dele que ficou? Porque ele dava uma estrutura única e a arte da palavra ali. Como ele contava aquela história, que era a grande questão. Né? Aí já é uma outra live para falar disso. Mas ali tem potência, porque aí o como eu vou contar, que são as ferramentas, como que eu vou trazer a palavra, a potência da palavra, a potência das imagens, no caso do cinema, e também da palavra, né? Porque a gente também usa a palavra no diálogo, jogo de cena, como eu construo isso. Então pensa, não precisa ser, hoje em dia tem um fetiche com originalidade, como se tudo tivesse que ser novo, original. Não, pode ser a mesma história de sempre, porque no fundo a gente conta sempre a mesma história.
né, as mesmas histórias, a gente está falando da gente. Então, a preocupação maior, se o foco, não a preocupação, o foco é mais na autenticidade do seu sentimento, do que está pulsando ali, do que se é uma história original que vai te colocar em determinado patamar, sabe? Isso é muito externo. Enquanto a gente está preocupado com isso, a gente fica fritando ovo na cabeça tentando ser genial. Se eu estou atento ao que está, a perolinha que está ali se formando dentro de mim, quais são as questões que estão me incomodando, quais são as perguntas fundamentais minhas, né, e como aquilo vira história, que personagens querem falar dentro de mim, aí a coisa começa a sair. E é preciso ter muito respeito por isso, porque às vezes a ideia que a gente tem não tinha nada a ver com a ideia que eu tinha de mim mesmo como, né, autor, como autora. Ah, não, porque eu vou escrever tal coisa, e de repente vem uma ideia que não tem nada a ver com aquilo, que é muito mais autêntico. E aí eu falo assim, isso é bobagem. Ninguém vai achar que isso é importante. Né? E aí eu pego e jogo fora. E hoje em dia o que eu faço. É difícil, porque você tem que refinar a escuta, entender o que está pulsando ali. Né? E o que está vivo é muito. Depois você vai percebendo, você botou uma atenção ali, é o que nem uma fogueira, né? Você botou um galinho, aquilo vai pegando fogo, e aí vai, e aí vai. E aí a história começa a se contar. E aí a gente sente uma energia no corpo, uma vontade de continuar ali, de servir aquilo. Né? Então é um servir, estar a serviço da narrativa, da história, dos personagens, é um sacerdócio. Então, é isso, gente. Quero ouvir vocês de novo. Senão eu paro falar aqui, não paro mais. Alguém quer trazer mais alguma coisa? Sobre o que você comentou do personagem não ser bom ou não ser necessariamente mal, eu lembrei do Blade Runner, final do Blade Runner, e do Dogville, né? Para mim são dois grandes exemplos, assim, dessa coisa do personagem que não é o antagonista que não é totalmente mal e o protagonista que não é bom, né? Essa reflexão, assim, aqui nesses filmes é muito marcado isso, né? Por isso que eu lembrei deles. Vou pegar o Dogville, que já foi inspirado em Brecht, né? Sim. Que é o personagem do Brecht, um episódio, acho que da Ópera dos Três Vinténs, que ele transforma isso em Dogville. E o Lars von Trier, ele é impressionante, né? Que ele é um super manipulador. Ele joga na chave do melodrama completamente. A estrutura é completamente melodramática, né? Aquela mulher que só quer o bem das pessoas e está ali sofrendo horrores, a grande vítima, e todo mundo só ali. Você fala assim, para, né? E você, sim, vai ficando com ódio daquelas pessoas, e coitada dessa mulher que só quer fazer o bem. Quando chega no final e tem aquela virada, gente, vou dar spoiler, Exatamente. tá? Quem não viu, paciência, porque a gente precisa falar. Tipo, mata todo mundo, o papai, e aí eu me peguei comemorando, tipo, morram, desgraçados. Aí eu pensei, aí na hora eu parei, eu falei assim, você me pegou direitinho, porque é isso, né? Não dá. Por isso que eu falo, melodrama é um formato muito potente. Ele te pega ali na tripa, entendeu? Você pega, te adere. E aí você fala assim, tá, e eu tô aqui celebrando esse massacre, porque essas pessoas... E a provocação é justo essa. É essa a provocação. Sim. Legal. Então é isso, né? Ela pode, porque ela sofreu horrores e precisa... Que aí é a justificativa pela vingança, né? Sim. E a diferença, no caso de Dogville, isso é colocado de forma crítica, mas em muitos e muitos filmes, o grande mote é esse. O ponto de partida é esse, a premissa é essa. A vingança é vingar. Né? Sem nenhum distanciamento crítico. Ali... Pode falar. Desculpa te interromper. Não, é que eu ia falar que isso volta também no que falou desse maniqueísmo do cinema americano, onde a morte é a solução do problema. Tipo, 99% desses filmes, principalmente os blockbusters,
Quando morre o antagonista, solucionou-se o problema. Explodimos a Estrela da Morte, solucionamos o problema. Tipo, matamos milhões de pessoas dentro de uma máquina do mal. Mas tudo bem, solucionamos o problema. Isso é muito maniqueísta. Tipo, a morte encerra, acabou. E não é assim, a gente sabe que não é dessa forma, né? Então, no plano simbólico, é importante que isso aconteça. Você vê nos contos de fada, né, para criança, o lobo e os 7 cabritinhos. O lobo que vai lá, engana os cabritinhos, come todo mundo, menos o menorzinho deles, que fica lá escondidinho no relógio. E quando chega a mamãe, ele, entendeu? Tem toda uma manipulação emocional. E quando você chega lá na barriga do lobo, que a mãe rasga com uma tesoura, tira os cabritinhos, enche de pedra, e ele cai no poço e morre, e os cabritinhos ficam pulando felizes em volta, o lobo morreu, o lobo morreu. As crianças vão, porque assim, precisa existir uma sensação de que essas forças destruidoras, elas estão sob controle. Para uma criança, gente, porque criança precisa disso. A partir do momento que você não é mais criança, você trazer essa narrativa para o plano real, e não é o lobo, é uma pessoa, você saiu totalmente do universo da história, da fábula e do simbólico. É esse que é o problema. A gente tende, porque esse é um modelo que persiste dentro da gente. Então, quando a gente vê um lobo mal morrendo na história, a gente celebra assim, né? A gente fala assim, meu, por que existe isso? A gente fica indignado, esses sentimentos, essas emoções intensas, elas existem. Mas é importante questionar se esse desfecho, sabe, não é o lobo mau. Eu não posso projetar o lobo mau numa pessoa, porque uma pessoa não é um lobo mau, é um ser humano complexo, que pode estar naquele momento exercendo uma faceta bem lobo mau. Mas não é só isso. Eu não estou falando do plano simbólico. Então tem uma confusão, porque quando é símbolo, né, quando é conto de fada, você vai para o universo simbólico, ali não tem como você falar que é realista. O problema é quando isso se confunde com a realidade. E a realidade passa a ser vista desse jeito. E aí depois para tirar isso é muito difícil. E como isso move grandes emoções e grandes paixões, isso é usado como ferramenta de manipulação. Se a gente não percebe, a gente faz isso também nas nossas histórias. Porque assim, é quase irresistível fazer isso. Porque isso é ceder aos nossos próprios impulsos, né? E às vezes tudo bem, às vezes você tem que fazer mesmo, às vezes você tem que criar uma catarse numa história. Às vezes, mas aí você tem que saber o que você está fazendo. Se você está fazendo isso, você tem que saber o que está fazendo e não sucumbir a um modelo pré-determinado sem saber o efeito que você está gerando. Não vai dar tempo da gente falar aqui, mas o Tropa de Elite é um filme muito contraditório, que fomenta muita discussão, justamente por isso. Porque o personagem do Capitão Nascimento foi criado, especialmente o primeiro, né? Ele foi criado numa chave para ser um personagem complexo, cheio de contradições, e ele não foi lido assim, pela grande maioria das pessoas. E tinha elementos no roteiro que apontavam para isso. Né? Então, assim, tem um cara que é super violento com a mulher, que, né, fomenta a tortura, tinha uma série de questões ali, mas como tinha um outro que era o mal puro, não tinha nenhuma virtude, porque ele também tinha as virtudes dele. Né? Ou seja, era um ser humano complexo, com virtudes e com desequilíbrios. Tinha um outro lá que só tinha desequilíbrio. Então, dentro da narrativa que está todo mundo acostumado a ver numa chave, o cara que era o corrupter lá, o personagem do Miriam Cortaz, ele era o vilão. Logo, quem se opunha a ele? Era o herói. O herói não é aquele que carrega todas as virtudes? Então, se ele é violento com a mulher, isso é uma virtude, certo? Se ele é o herói e faz tortura, isso é uma virtude, certo? Tá tudo certo, se ele é o herói e faz isso. Percebe a loucura? E eu tenho certeza que o Braulio Montalvani não quis fazer isso no roteiro. Mas partiu de uma visão de mundo pré-formatada que não se contava com isso. A leitura do que se projetou nos personagens foi maior do que o que foi construído pela narrativa. E aí a gente pode ir mais fundo ainda na narrativa e falar assim, será que não tinham elementos também que ajudaram isso? Será que foi só o que estava pré-formatado? Isso é uma questão para a gente discutir aqui bem interessante, né? Que aí entra também direção, entra uma série de coisas. O carisma absurdo do Wagner Moura, né? Que ele consegue transformar qualquer personagem. Eu ficava torcendo para o Escobar no Narcos, né? A gente falava assim, gente, como é que pode torcer para... ele faz isso. Ele faz isso. O Wagner Moura é aquela pessoa que transforma qualquer personagem
uma pessoa que você está ali torcendo para ele, não sabe por quê, mas você está ali torcendo para ele. É interessante você pensar, né? Mas a gente, como roteirista, não pode olhar para a coisa ingenuamente, você tem que estudar. Eu falo assim, que efeito gerou? Por que gerou? O que naquela história linda dá margem para isso? Porque senão o tiro sai pela culatra, certo? Você quer gerar um determinado efeito. Com a sua história, você gera outro. Por não ter em conta códigos pré-determinados. Então, isso é uma outra coisa também importante. A gente pensar que, né, hoje em dia, nenhuma narrativa parte do zero. Então, a gente tem que jogar com o imaginário já construído, com uma série de preconceitos já construídos, e com uma série de narrativas maniqueístas e infantis que acabaram virando uma visão de mundo. Então, de onde as pessoas olham o mundo. É muito difícil. Num momento tão polarizado como a gente está, pedir complexidade. É uma tarefa muito árdua, mas eu acho que vale a pena. Mas primeiro a gente precisa estudar, né, para saber como fazer isso, porque é muito difícil. Porque criar dialética num filme, criar dialética numa história, te coloca numa situação de ir além dos seus próprios preconceitos também, das suas próprias paixões. A gente também tem as nossas preferências. Eu também tenho a minha listinha de gente que eu quero matar, sabe? É isso. E aí, quando eu tenho a caneta, o teclado, eu tenho o poder absoluto. Eu sou a deusa da minha história, certo? Eu sou Deus ali. Então, tem que ter um querer muito grande de entender o ser humano para não sucumbir à tentação, né? De exercer o meu poder catártico sem querer fazer uma catarse, né? Porque às vezes o que eu quero é produzir uma catarse mesmo. Faz parte da história, mas às vezes não. Eu julguei, condenei o personagem porque eu tenho raiva e é isso que vai para minha história. A minha raiva e é isso que eu vou botar no mundo. Se é isso que você quer, tudo bem, mas você tem que saber. Né? Então é muito importante que a gente tenha consciência do que a gente está plantando. Com as nossas imagens. É difícil não seguir a receita do bolo, né, professora? Porque a gente já sabe que o que faz sucesso é aquela jornada do herói mesmo. O Joseph Campbell já fala, né? E todas as histórias que mais entraram no nosso inconsciente são essas, né? Então, é difícil fugir. Esse vai ser um tema de outra live, uma das próximas, que é a estrutura. Eu quero falar bastante disso. A jornada do herói é uma estrutura muito bacana, mas que virou fórmula, né? Então, a diferença de uma estrutura e de uma fórmula, a estrutura é a coluna vertebral de algo orgânico. A fórmula é uma armadura. Ou um clichê, né? Sabe o que é clichê? É um carimbo. Você faz igual. Então, mas aí essa é uma outra discussão, que a gente fala de estrutura. Funciona, é muito legal. O Campbell é um super estudioso. Né? Maravilhoso, maravilhoso o estudo que ele fez. A questão é o que fizeram depois com esse estudo. Mas aí vamos falar da pressa, né? A pressa pelo resultado, pela glória e tudo que faz com que a gente ache alguns desvios aí, ou vamos pegar isso aqui. Como exercício é bom, né? Você pegar uma estrutura e, assim como tinham os copistas, né? Que copiavam para poder aprender. Você usar uma estrutura para experimentar a linguagem, você já parte de alguma coisa mais estruturada, é ótimo. De repente você consegue até ir além dessa estrutura e criar algo original a partir disso. Né? Não tem nada ruim de partida. Mas não é a única coisa que existe. Tem gente que acha uma estrutura e acha que toda a história do mundo cabe ali. Não é assim. Que aí você fecha, né? As possibilidades. Licença, professora. Mais alguém? Tá indo? Tá indo. Professora, perguntar uma coisa. Quando você constrói uma narrativa muito comum, só que um personagem tridimensional no meio disso, como assim fazer isso? Como assim uma narrativa comum? Tipo, pegar o... Tipo, Star Wars. Tipo, vamos dizer. Assim, e aí... Tipo, dá mais tridimensionalidade pra, tipo, vilão daquela história. Tipo. Mas continuar que a narrativa seja comum, assim.
Mas o que que você chama de comum? Tipo essa narrativa de mocinho, bandido, de certo e errado. Entende Uhum. o que eu tô querendo É, dizer? o interessante do Star Wars, especialmente o Darth Vader, né, que ele é o grande personagem, do meu ponto de vista, é que essa luta tá dentro dele, né? É super esquemático, inclusive, o lado, né, lado negro, lado branco, tem até uma questão aí que a gente não vamos nem entrar nessa discussão, porque também é uma discussão séria do negro. Enfim, toda uma ressignificação, inclusive, dessa questão que precisa ser revista. Mas vamos pensar na contradição. Ele sente essas duas coisas dentro dele e isso é o mote do personagem. Então, até dentro do Star Wars, isso foi construído dentro dele. E o Luke, de certa maneira, também. Né? Aqui a questão do Luke, o conflito dele é outro. Não é tanto o conflito do bem e o mal dentro dele, mas é em relação a como ele se coloca ali com o pai. Né? Já é um outro conflito. Mas assim, bem ou mal, o Star Wars está minimamente construído. Né? Existe um conflito. Depois, até os filmes novos que apareceram estão em função disso também. Né? Até o último ali, você vê até a redenção do personagem, né? Que também carrega essa questão do filho da Leia, esqueci o nome da personagem agora. Mas é que o Star Wars é uma estrutura simbólica muito forte, né? Quando a gente vai para o simbólico, na live sobre personagem eu vou entrar mais nisso. No simbólico a gente carrega um pouquinho mais algumas tintas, e tudo bem, não tem problema, porque eu já estou indo, o personagem ele é ali uma figura individual, mas ele também simboliza uma outra coisa, né? Então, dependendo de qual é a natureza da minha história, é um pouco mais permitido, assim como um clown. Né? O Chaplin, por exemplo, ele anda daquele jeito, e fala assim, ninguém anda daquele jeito, mas ele não é um palhaço. Né? Então, dependendo de que proposta narrativa eu apresento, é justificável algumas questões que eu trago com o personagem. Mas isso precisa estar claro. Mas assim, eu prefiro aprofundar nisso quando a gente for falar de personagem, tá? Vai ser numa live sobre personagem, porque aí vai dar para entrar com um pouquinho mais de calma nisso, porque não dá para falar disso muito rápido. Mas a questão de como construir uma personagem complexa, que eu acho que é essa a sua pergunta, é você criar essas contradições no desenho da personagem mesmo. Né? Porque a gente não é uma pessoa só. A gente é uma resultante de uma assembleia. Né? Tem um exemplo que eu trago que nem é meu, é do Ouspensky, que é um estudioso místico. E ele fala de um jeito muito divertido até sobre isso. Ele fala, quando você decide que vai acordar às 5 horas da manhã para correr, né, tipo agora, nossa, tô super animada com essa live, nossa, amanhã eu vou acordar, vou correr. 5 da manhã, beleza? Beleza. A pessoa que vai acordar às 5 da manhã não é a mesma que decidiu que vai acordar. A que vai acordar de manhã, às 5 da manhã, se acordar, ela vai falar assim, quê? Quem que decidiu isso? Eu que não fui. Adeus. Certo? Ou não, se de repente está todo mundo de acordo. Mas assim, a gente tem muitas vozes. A gente é uma resultante. Né? Então, se você começa a se observar um pouquinho, você já vai ver que é assim. Você não é uma linha reta. Né? Então, é simplesmente reproduzir isso. E o que essas pessoas fazem geralmente nas histórias para criar personagens complexos? Nas séries a gente vê muito isso. Você cria desejos conflitantes dentro da mesma personagem. Né? Quem dentro daquela personagem quer correr e quem quer dormir até tarde? Quem quer encher a cara e quem quer acordar às 5 da manhã para correr? Essas duas figuras não podem coexistir na mesma pessoa, mas coexistem. E elas vão brigar. Pronto, você tem uma personagem complexa. Mas é tão simples assim, esquemático? Não, você tem que fazer isso com um jogo, como é que funciona a dinâmica disso, né? Que ações a gente é contraditório o tempo todo. Né? Eu falo, eu quero muito uma coisa, não, na verdade você mentiu, não, eu quero mesmo, tem alguém dentro de mim que quer muito, mas tem alguém dentro de mim que não quer. E aí como é que faz? Pronto, tá feito. E aí se você compõe 3, 4 personagens dentro da mesma pessoa, com quereres diferentes, ou você pega uma personagem que está em plena contradição, que está num desvio terrível, né? Está vivendo um desequilíbrio fantástico, mas tem um ponto ali, um ponto,
que aquela personagem pode ter algum aspecto de redenção, algum aspecto de humanidade. Planta isso na personagem também. Ah, mas ninguém vai acreditar que uma pessoa tão horrível, mas não importa. Dê essa possibilidade para a personagem, mesmo que você nem use. Né? Ou uma coisa que acho que o Brecht faz muito, de frases, as grandes frases de sabedoria, se é que, né, eu não gosto muito de frases de sabedoria, mas às vezes tem frases interessantes no meio de uma peça, às vezes são ditas pelas pessoas mais tolas, mais improváveis, não pelo grande sábio que fica desfilando e fazendo discursos, sabe? E às vezes sai de um jeito assim até meio torto. Você não está esperando, aí fica interessante. Né? Porque o tempo todo está quebrando com a sua expectativa. Porque senão, de novo, os personagens vão ter sempre o mesmo tipo de ação, ficam previsíveis. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso quando falar de personagem, vai ter uma live só para isso, porque eu acho esse tema um dos meus preferidos. Aí a gente se aprofunda lá. Professor, o nome do personagem é Ben Solo Kylo Ren. Ai, obrigada. Nossa, eu vou precisar muito da sua ajuda, viu, Grande? Porque minha memória é muito da Dory, assim, eu não lembro de nome de filme, não lembro de nome de ator, de nada, então... Tá certo. Muito obrigada. Queridos, então é isso. Acho que por hoje paramos aqui. Né? Então, por que escrever um filme? Vou deixar essa pergunta reverberando. E mais esse monte de questões aqui. E é isso. Até a próxima. Muito bom ter vocês aqui, viu? Muito bom poder falar vendo as carinhas de vocês e não falar assim. Obrigado, Cláudia. Muito legal, obrigada, Pro. Valeu, gente. Muito obrigado, Valeu, Cláudio. professora. Ótima aula. Sensacional a live. Não tem a foto aí? Quer fazer? Ah, é mesmo? Pessoal, para quem está aqui a primeira vez, nas aulas da LCV no final, nós fazemos o sorriso, porque a gente ficou muito feliz com o que a gente acabou de ver. É todo mundo olhar para a tela, ligar as câmeras, eu dou a explicação para dar o tempinho, e aí quando eu falar print, todo mundo sorri, eu faço print. Depois a gente manda para vocês. Tá, isso que o Gírio está sugerindo. Vamos lá? Mais alguém vai entrar? Então vamos lá, gente, vamos lá, sorrisão bonito, hein, ó, primeira vez de muitos, print, aê, Andy, você balançou um pouquinho a cabeça, deixa eu ver se saiu, saiu ótimo, gente, maravilhoso, vocês são demais, daqui a pouquinho a gente encaminha, valeu. Tchau, queridos. Obrigado, Boa hein, noite, professor, até a valeu. próxima. Boa noite. Obrigado. Tchau, gente. Falou. Valeu, obrigado. Falou aí, galera. Bom descanso para vocês. Bom descanso para Até vocês. Até a próxima aí, pessoal. Boa noite. Alô.